Boa noite a todos da Casa Espírita Chico Xavier, nesta noite de sexta-feira. E, como sempre, vamos trazer um conteúdo aqui espírita, né, para trabalharmos na noite de hoje. Então, hoje está aqui comigo a nossa colega aqui da Casa Espírita, participa conosco no grupo de estudos também, Priscila. Eu vou pedir brevemente para a Priscila se apresentar, né? Ela vai trabalhar o tema hoje. O nosso tema hoje vai focar as crianças, né? Eu quero iniciar dando uma boa noite para a Priscila, que está aqui do meu lado, e para o Johnny também, que está na parte aí da transmissão da live. Ok? Uma boa noite, Priscila. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Johnny. Boa noite aos espectadores que estão entrando para nos assistir. É um prazer participar dessa live. Tem alguns anos já que eu convivo aqui no Centro Espírita Chico Xavier e tenho a honra de participar de um grupo de estudos com o Eduardo, que me fez esse convite junto com o seu Paulo para estar hoje aqui conversando sobre as crianças. Eu, como a grande maioria das pessoas já sabem, eu sou médica pediatra, então esse é um público que eu lido diretamente, né, Eduardo? Perfeito, maravilha. Eu acho que vai ter muito conteúdo bom na noite de hoje, né, para aqueles que estiverem nos acompanhando aqui, né? E quem não tem, né, alguma dúvida, algum detalhe que queira saber sobre as crianças, né, os filhos, né, principalmente as mamães, os papais que estiverem na noite de hoje nos acompanhando. Jones, uma boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite, Eduardo. Boa noite, nosso público das redes sociais do Chico Xavier, aqui em Bagé. Uma boa noite a todos também de fora da nossa cidade também. E que tenhamos um ótimo trabalho nessa noite. Ok. Então, mais uma vez, o nosso boa noite a todos que começarem, a partir desse momento, a acompanhar o nosso conteúdo aqui na live, a partir da Casa Espírita Chico Xavier. Eu estendo esse boa noite também a todos os espíritas, né, os nossos companheiros aí, confrades, né, aqui da cidade de Bagé e região, né, do Pedrito, Lavras, Pinheiro Machado, enfim, todos aqueles que também labutam, né, nas fileiras espíritas. E estendendo um pouquinho mais esse boa noite aos nossos colegas, companheiros espíritas também lá do litoral norte, onde a gente já atuou por alguns anos lá, né? Então, Pinhal, Cidreira, Osório, Imbé, Tramandaí. Uma boa noite a todos. E os demais espíritas e simpatizantes que acompanham de todo lugar, sempre às sextas-feiras, né, o conteúdo aqui da Casa Espírita Chico Xavier. Bom, vamos fazer brevemente uma reflexão, né? Pedindo sempre o amparo dos nossos mentores, instrutores da vida maior, né? Os protetores da Casa Espírita Chico Xavier. Sempre a gente pede a proteção e o amparo durante os nossos trabalhos. E mais uma vez a gente agradece a oportunidade de estar aqui, trabalhando, divulgando a doutrina e procurando aprender um pouco mais. Ok? Bom, dito isso, lembramos também que hoje, dia 13 de outubro, né, é uma data comemorativa do nascimento do codificador, né, assim dizemos, né, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Né, Hippolyte Léon de Rivail nasceu a 13 de outubro de 1804, então, portanto, temos aí 221 anos, né, do nascimento de Allan Kardec. E antes da gente entrar no tema, né, que nos traz aqui na noite de hoje, é bom a gente recuperar um pouco, né, Priscila, Jones e espectadores, da obra de Kardec, né, porque muitas vezes estudamos o livro dos Espíritos, estudamos o Evangelho, o livro dos Médiuns e as demais obras, né, e nos escapa muitas vezes o conhecimento sobre Allan Kardec, né, esse professor, pedagogo, né, escritor, filósofo, né, pesquisador, que realmente trouxe um diferencial, né, a partir das instruções recebidas dos Espíritos, né, por diversos médiuns. Então, Kardec, ele realmente deixou um legado, né, a partir do seu esforço, da sua dedicação, e vamos lembrar que Kardec era um homem de ciência, né, então ele custou muito a se aproximar das manifestações, à época na França, né, das manifestações espíritas. E quando ele realmente se permitiu observar, né, com seu olhar ali de pesquisador, de cientista, né,
ele realmente viu um fator ali diferente do que os demais viam, certo? E aí nós temos toda a trajetória do pedagogo, né, que se dedica à doutrina espírita, e é bom a gente também aprender algumas coisas com ele, né, que sendo ele praticamente, podemos dizer, um missionário, né, que vem trazer todo um conhecimento, né, a partir, como disse, da manifestação dos espíritos, né, um trabalho, diríamos, hercúleo, certo? Porque não foi nada fácil. Né? Ele teve que realmente dedicar muito esforço, sofreu muitos reveses, né? E teve inclusive a sua própria vida particular, muitas vezes afetada em alguns momentos, para levar a cabo, né, todo o trabalho da codificação espírita. Né? E nós, espíritas, muitas vezes, até um momento de, eu diria, infantilidade, talvez, da nossa parte, né? Principalmente quando estamos chegando na doutrina espírita, muitos entendem que basta estar na doutrina espírita que todos os problemas nossos serão resolvidos. E não funciona assim, não é bem assim. Não é? Na verdade, o conhecimento espírita, a nossa fé raciocinada, que é bom lembrar, não é? Ela nos fortalece para enfrentar os remédios que a vida nos apresenta, né? Os desafios que a vida nos apresenta. E o maior exemplo, talvez, entre outros, não é? Mas um exemplo dentro da doutrina espírita é exatamente o de Allan Kardec. Não é? Os reveses que ele sofreu, né? Todo o esforço que ele empreendeu, todas as lutas que ele precisou travar, né? Consolidando a sua fé raciocinada, né? Serve de exemplo para nós espíritas, muitas vezes, quando estamos chegando na doutrina, onde a gente acha que, bom, agora eu estou protegido, né? A espiritualidade vai fazer a parte dela, eu já não preciso, né? Vai dar tudo certo, e não é bem assim a realidade, não é? Então é bom a gente ter em conta isso, né? Conhecer um pouquinho, não só da obra do Kardec, mas conhecer quem foi esse pedagogo, né? Esse, como disse, homem que veio ao mundo com essa missão. Né? É bom lembrar que no mundo espiritual, né, ele foi preparado já, e tem toda uma trajetória muito em outras reencarnações, onde ele precisou passar por dificuldades, por desafios, para estar preparado para reencarnar e trazer ao mundo, né, a partir da espiritualidade, todo esse conhecimento que hoje nós desfrutamos, né, e procuramos aplicar na nossa vida. Ok? Então, só para ficar aqui esse breve registro, né, dia 13 de outubro, aniversário aí, nascimento, comemoração do nascimento de Allan Kardec, né, cujo nome era Hippolyte Léon Denisard Revaille. Ok? Bom, dito isso, nós vamos então adentrar o tema que hoje foi proposto, né, nos foi proposto, e que se refere exatamente às crianças. Né? Nós queremos dedicar esse espaço na noite de hoje, né, trazendo um conteúdo sobre as crianças, né, sobre os nossos filhos, certo? E interagindo com as pessoas, às vezes, em diversos momentos, a gente vê uma certa, não diria surpresa, né, mas muitas manifestações, né, de que as crianças já não são mais as mesmas como antes, né? E a gente tem dificuldade, pais, mães, educadores, inclusive, né? Principalmente educadores, né? E até hoje, vindo aqui para a live, Priscila e Jones, eu pensava, olha, acho que teria que ter mais alguém nessa live aqui, que seria um professor, né? Um professor, né? Mas, quem sabe, numa próxima oportunidade. Bom, então o tema, como disse, na noite de hoje, nós vamos trabalhar um pouco isso, né? As dificuldades com as nossas crianças, né, com os filhos, né, seja em tenra idade, seja já ali entrando na adolescência, né, acho que é pré-adolescência que se chama, né, e depois já na adolescência. Então a gente vai trabalhar um pouco isso, né, e de forma muito relativa aqui, procurando na doutrina espírita o farol para algumas questões importantes, né, e aqueles que ainda não estudam a doutrina espírita, talvez encontrem aqui algumas explicações, algumas informações, né, para que possam trabalhar melhor essa experiência, né, e aí eu já digo, uma experiência reencarnatória com seus filhos. Né,
inclusive os professores também nas escolas, né? Trabalhar melhor isso com a visão espírita, trabalhando, né? Entendendo melhor a performance dos seus alunos, né? O comportamento, a conduta e tudo mais, né? Então a doutrina espírita ela lança uma luz muito profunda, né? Sobre essa temática, e isso infelizmente passa despercebido de muitos, já diria assim, dos próprios governos, né? Que não têm interesse, né? E imagina um educador, um pai, uma mãe que tem esse entendimento espírita aqui, a experiência com o filho, com a filha, né, com o jovem, já tem uma outra dinâmica, tá? Então eu vou começar aqui conversando com a Priscila, né? Num primeiro momento, o que mais assim, Priscila, tem chamado a atenção na tua experiência profissional, né? Nessa interatividade de pais e filhos, ou educadores e jovens, né? Algo assim, para a gente começar a trabalhar, né? Algo que tem que ter chamado a atenção, alguma dificuldade, né? Algo que realmente se destaque ali, tá bem? Eduardo, então, pensando por esse lado, raciocinando desta forma, a gente observa que estamos numa evolução de geração onde os jovens e as crianças estão muito diferentes, né? Muito mais inteligentes, muito mais adaptados a esse mundo eletrônico e virtual que a gente está vivendo agora, né? De mídias, coisa que nós tivemos muito pouco. Eu fui ter esse contato já adulta e os nossos pais, então, não tiveram contato nenhum, né? Então, a acessibilidade que eles têm a esse mundo está tornando uma juventude diferente. Eles estão com inteligência avançada, né? Sim. Crianças muito mais espertas. A gente pega crianças de 3, 4 anos que sabem muita coisa. E eles têm muito acesso a tudo, né? E isso vem, eu acho que de forma evolutiva. Esse conhecimento está sendo experimentado nessas crianças e eles vão ser adultos muito mais inteligentes do que nós. Eu acredito dessa forma, por acesso à informação desde cedo. E isso é uma das coisas que também é um dos desafios, né? Acesso a quê? A tudo? Não. Isso é um cuidado que deve se ter, né? A gente tem que estar muito atento com o que os nossos filhos estão tendo acesso. Existe muita coisa ruim nesse mundo virtual e por mais que a gente tente burlar, a gente não sabe o que a pessoa do outro lado da tela está fazendo, quem é realmente a pessoa que está lá naquele outro lado, né? Exato. Desafios. E da mesma forma, acho que os professores estão enfrentando desafios também. Os meus professores nos ensinavam a pesquisar em biblioteca. Hoje eles têm chat GPT, eles têm outras coisas que eles têm tudo ali, todas as respostas. Sim. Então é uma adaptação diferente do mundo, assim, para essa juventude que daqui a 30, 40 anos serão os líderes que vão estar na nossa sociedade, né? É verdade. E pegando já esse ponto que a Priscila está comentando, eu convido quem estiver acompanhando com a gente, né, coloca a sua pergunta, ou alguma dúvida que você tenha, se você está tendo alguma dificuldade ou algo que lhe chamou a atenção com relação aos seus filhos, né, alguém que você conhece, ou até mesmo se você é um educador, né, um professor, um mestre, alguma coisa assim, a sua experiência com esses jovens, né? Se você participe aí pelas redes sociais, o Johnny está aqui justamente para acompanhar e nos passar a sua dúvida, e nós vamos tentar esclarecer aqui à luz da doutrina espírita. Bom, então pegando esse ponto aqui que a Priscila nos trouxe, né, essa questão da informação. Então, vamos lembrar, e aí, naturalmente, hoje nós podemos dizer que existe praticamente um choque, né, de gerações, porque temos a geração aí que vem ainda da Revolução Industrial, né, e nós temos agora as novas gerações que estão na era da informação. Tá? Então o mundo mudou. E aí a dificuldade talvez do pai, da mãe, do educador, né, de saber lidar com isso, certo? Ou seja, não se pode permitir tudo, mas também, no entanto, aquela educação antiga, né, de tudo era proibido, certo? E aí a gente tem aquelas, vamos dizer assim, mais radicais, né, que a criança não podia, por exemplo, falar à mesa, não podia se manifestar, né? Então esse mundo passou realmente, né? É claro que a gente vê, e existe uma queixa, né, que o fato das crianças e jovens terem uma conduta diferente hoje, né, é motivo de queixa de muito pai, de muita mãe, de muito educador, que são saudosos da educação antiga, né? A doutrina espírita, ela nos convida a lançar um olhar sobre as causas disso aí, né? O porquê? Por que essas crianças estão vindo
tão diferentes? Por que elas têm respostas diferentes aos estímulos, seja de um educador, seja de um pai e de uma mãe, não é? Então, o grande desafio que parece nos chegar, né, nos últimos anos e no presente é o pai e a mãe passar por uma reciclagem, né? O educador passar por uma reciclagem. Ou seja, ele tem que saber com quem agora ele está lidando, não é? E aí a gente vai ver aqui ao longo dessa live, e já pegando um pouco aqui da doutrina espírita, que ela nos diz que muitas vezes os nossos filhos, né, essas crianças, como tu bem disse, né, crianças com 2 anos ali, altamente inteligentes, né, são espíritos muito mais avançados, já muito mais evoluídos, que vieram reencarnar no planeta. Tá? Então esse é um ponto aqui que a doutrina espírita nos esclarece. Nós vamos trabalhar também um pouquinho mais à frente essa obra aqui da doutora Ingrid Canhete, que é aqui de Porto Alegre, né, e trabalha muitos anos nessa parte de crianças aí desenvolvidas, né, as crianças índigo, criança cristal, né. Nós vamos trazer um trecho aqui, né, alguns pontos que ela coloca que tem muito a ver com o conteúdo da noite de hoje, tá? Então, mais uma vez, quem estiver em casa, né, tiver com essas dúvidas, quer buscar mais informações, o que a doutrina diz em relação a tendo essa dificuldade e tal com meu filho, né, a gente tenta trabalhar aqui, tá? Para pegar aqui um ponto inicial, né, eu vou buscar aqui na obra do Kardec, tá? Lá no Livro dos Espíritos, segunda parte, tá? Retorno à vida corporal. Tá? Então, Allan Kardec, como a gente falou aqui no início, naquele trabalho, né, grandioso que ele fez, né? Ele dedica uma parte. Quando a gente fala, muitas vezes, Priscila e Jones, a gente fala nas palestras ali, que o livro, a obra, né, a obra espírita, ela tem resposta para muita coisa, se não para tudo, né, quase, praticamente para tudo, né, e outras ela nos convida à reflexão. Aqui não é diferente. Ela está falando aqui, por exemplo, nessa segunda parte ali, tem um item dedicado à infância. Né? Então Kardec pergunta aqui na questão 379, é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Então, se você tem um filho, né, como disse aqui, mais uma vez, eu vou lembrar, a Priscila comentou, crianças com 2 anos, muito inteligentes e tudo mais. E esse filho apresenta algo que surpreende você, né? Talvez o entendimento esteja aqui na obra espírita. Né? Você pode buscar aqui. Então, aqui o Kardec está perguntando, ó, é tão desenvolvido, né, quanto de um adulto, o espírito que anima o corpo de uma criança, ou seja, alguém que acaba de reencarnar, né, é tão desenvolvido. E olha a resposta que os espíritos dão. Né? Olha a resposta. Pode até ser mais desenvolvido, não é? Se mais progrediu. Então, quando os nossos filhos vêm ao mundo, né, quando eles reencarnam, né, a mamãe ali pega aquele ser, né, pequenininho, recém-nascido, né, o papai está ali junto, né, obviamente, você vê ali um ser frágil, né, que necessita de todos os cuidados e todo o amor, certo? Mas, num olhar aprofundado espírita, nós sabemos que ali está um espírito que está reencarnando, né? Que pode ter muitas reencarnações, né? Muitos ciclos reencarnatórios, inclusive pode ser mais evoluídos até do que nós mesmos. Tá? Então é difícil a gente perceber isso e imaginar isso, ou entender isso num primeiro momento. Né? Então aqui a resposta da espiritualidade, ó, pode ser mais desenvolvido até mesmo que os próprios pais, né? Se ele já progrediu muito. Né? Apenas a imperfeição dos órgãos infantis impede de se manifestar. Então, obviamente, o espírito está evoluindo, nesse caso que nós comentamos aqui. Mas os órgãos, como está ali em formação ainda, então ele não consegue se manifestar toda essa inteligência num primeiro momento. Né? Ele deixa sinais. Tá? Então, questão 379, Livro dos Espíritos, né? A infância, está na segunda parte. Tá? Bom, se temos esse lado, Priscila, de crianças que se diferenciam ali, questão de inteligência e tudo mais, né? Mas nós temos outras crianças também que podemos dizer assim que são crianças, não sei se o termo certo seria crianças problema, crianças que complicam, crianças que dão trabalho, né? Eu acho que problema não seria o caso, né? Mas crianças que dão mais, que exigem mais do pai e da mãe, né? Algo que te chama atenção assim, no teu trabalho, algo que você lembra, né? Algum caso, né? Obviamente, nós aqui não vamos só lembrar o caso em si, né? Algum pai ou uma mãe que passou por isso, né? Que tem essa dificuldade, né?
e não sabe talvez lidar com isso? Sim, temos observado, e acho que até em função dessa mudança de comportamento, né, que as crianças elas estão com mais dificuldades também em ter limites. E isso é uma coisa importante por parte dos pais, entender que esta é uma função paternal e maternal. Sim. A criança, como tu disseste, ela ainda está em formação e ela vai ser provavelmente um ser mais evoluído do que nós, mas depende de nós esse norte na vida da criança, né? Ele precisa de todas as orientações, inclusive de limitações, para ele conseguir se enquadrar na sociedade, né? Então eu não sei em que momento que as coisas mudaram, mas a gente vê também uma permissividade muito maior dos pais, dos genitores, né? Coisa que antigamente não era, tu mesmo disseste, né? Sentava à mesa, não podia falar, e não sei em que momento que isso mudou, que também está havendo essa dificuldade de orientação e de orientar e regrar a vida de um filho, né? A criança, ela precisa do norte, ela precisa que alguém o limite, coloque em posições, coloque em regras, e o mundo por um período se perdeu um pouco disso. E aí a gente vai observar essas crianças com certa dificuldade de respeitar e de ter limites, e crianças mais dificultosas. Talvez também, olhando pelo lado espiritual, né, essa criança veio para ensinar esses pais essa dificuldade para que eles possam superar isso. Exatamente. O que a gente pode, muitas vezes, assim, sempre colocando o farol espírita em cima, né, aquela família, uma família, vamos dizer assim, amorosa, bondosa, né, e aí você tem uma criança ali, um filho problemático, né, filho que destoa, né? Aí já estamos falando naturalmente lá já da juventude para a idade adulta, né? Às vezes cedo a gente já percebe as tendências, né? E aí um ponto importante, ao perceber as tendências, né, que a criança traz, as inclinações, né? Isso está dentro da doutrina espírita também, né? Desde o berço, né? Qual é a função nossa, né? Pai, mãe, né? Procurar trabalhar exatamente, né, aqueles pontos que nós entendemos são negativos, né? Então, a criança que não respeita os seus limites vai exigir um pouco mais de disciplina dos pais, né? Seja do pai e da mãe, certo? Criança que é agressiva por natureza, certo? Como você lida com isso, né? Então, como disse, às vezes numa família que ali são amorosos, bondosos, né, não tem ninguém agressivo, e aí aquela criança chega naquele núcleo familiar e ela destoa, né? Seja pela agressividade, seja pela falta de respeito, dos limites que todos respeitam e ela não, né? A indisciplina, então ela vai exigir um pouco mais. Mas aí, provavelmente, vem a dúvida do pai, da mãe, né? Daqueles que estão no entorno. Ora, como entender, né, que numa família tão equilibrada, tão pacífica, você tem um membro ali totalmente em desalinho, né, com aquele comportamento? E aí a doutrina espírita, ela abre, né, um entendimento em relação a isso, não é? Nós sabemos que nos núcleos familiares nós estamos reencarnados não pela primeira vez, todos nós, né? Então nós já vemos de várias reencarnações, muitas vezes agrupados ali, não é? Mudando muitas vezes o papel, né? Você vem ora pai, ora você vem filho, e o pai vem como filho, e etc, né? E esses grupamentos vão evoluindo em conjunto, ok? Porém, muitas vezes alguém fica para trás, né? Alguém começa a se atrasar, alguém começa a destoar e vai ficando para trás, certo? Bom, em determinado momento, esse grupo que já avançou, não é? Ele pode seguir, continuar avançando, ou ele pode, em comum acordo, receber mais uma vez aquele espírito que ficou para trás, ou seja, está destoando do grupo, não é? Mas aí isso está dentro lá quando se fala em planejamento reencarnatório, não é? Então é acordado no mundo espiritual, não é? Onde ambas as partes aceitam, vamos novamente, vamos sentar, e aquele espírito que reconhece, né, ele tem a consciência que ele está para trás, né, ele ficou, realmente não evoluiu, né, ele aceita reencarnar novamente naquele núcleo familiar, né? Porém, ele acaba muitas vezes reincidindo, né, nas suas faltas, né? Os seus erros passam a ser recorrentes. E aí é mais ou menos o que a gente vê, às vezes, numa família que, como disse, é pacífica, é equilibrada,
e você tem um membro ali que destoa, né? Então a doutrina espírita explica isso. E aí talvez para o pai e para a mãe, né? Onde você tenha um membro da família nessas condições, você tem aqui como é que a gente pode dizer, né? Um bálsamo suavizador, né? Porque você pode pensar assim, poxa, eu tenho, imaginemos uma família com 4 filhos, né? Papai e mamãe, 4 filhos. E aí você tem um que é problemático, um que é diferente, né? E os demais, você não precisa trabalhar muito eles. A pergunta é, onde é que está o meu desafio como pai ou o meu desafio como mãe? Né? É simplesmente aplaudir aqueles 3 que estão indo bem? Ou será que o desafio é justamente naquele que está apresentando dificuldades e problemas? Então, essa é uma questão que o Espiritismo nos coloca, né? E aí é bom lembrar que todo o esforço, né, que nós pudermos envidar para fazer aquele espírito avançar, ele será valioso, né, na nossa contabilidade espiritual. Né? Às vezes a gente pensa em abandonar, né? Você pensa assim, não, esse aí não se ajeita mais, então não tem o que fazer, certo? É difícil imaginar uma mãe que abandona um filho, né? Uma mãe no sentido profundo da palavra mãe. Né? Porque hoje mesmo a gente viu o Rio Grande do Sul ficou, acho que chocado aí com o caso de uma mãe, né, que uma violência assim, fora do comum, né, em relação a uma criança. Então, eu acho que nesse tipo de comportamento a palavra mãe não se enquadra. Não se enquadra, né? Mas estamos falando daquela mãe genuína, aquela mãe que cuida, que ama, que protege, né? Então, dificilmente ela abandona o filho, né? Apesar das dificuldades que ele apresenta. E o bálsamo, como eu disse, suavizador, está aqui na doutrina espírita, né? Que ela explica. Esse filho está atrasado evolutivamente, né? Ele está tentando ir à frente, mas ele ainda incorre em faltas que ele já vem se permitindo em outras encarnações. Né? Em algum momento ele vai crescer, ele vai se desenvolver. Né? E se não for nessa encarnação, ele terá outras oportunidades. O que vale é o esforço que os genitores, né, e educadores também, a gente tem que lembrar, né, devem fazer e se permitirem fazer para fazer com que esse espírito avance. Né? Exatamente. Eu acho que ter esse entendimento da parte espiritual, ele traz um acalento a essas famílias, né? Uma forma diferente de entendimento e de saber lidar com essas situações, né? Não que os filhos que se destacam por bom comportamento não mereçam ser elogiados e, enfim, agradados mais, mas talvez o olhar atento da família por uma chance de recuperação espiritual seja para esse que está dando mais dificuldade. Exatamente. Esse ponto que tu tocas, Priscila, é importantíssimo pelo seguinte, se você dedicar amor só para aqueles que estão dando certo, não é mais ou menos para você não perder qualquer tipo de mérito, não que você não vá amar aqueles que são bons filhos, né? Obviamente que sim, mas não vai ter mérito se você não fizer envidar nenhum esforço para aquele que é problemático. Né? E aí tem uma outra questão. Né? O trabalho fica adiado. Cedo ou tarde, numa outra encarnação, quem estará lá junto de você novamente? Exatamente aquele espírito ali, né? Que precisa evoluir, precisa se desenvolver, certo? E o melhor ambiente para se desenvolver é uma coisa que a gente precisa trabalhar também, procurar entender, não é? Se a gente trouxer para a nossa realidade do mundo, né? Por que aqui eu vou fazer uma analogia, por que o nosso sistema carcerário não recupera ninguém? Não é? Por que será? Né? Que o indivíduo que infringe as leis não consegue absolutamente se recuperar em alguma penitenciária, né? Seja aqui do nosso país, seja fora. Né? Porque justamente ele é colocado, ele é segregado, na verdade, né? E colocado num ambiente que é altamente hostil e entre seus pares. Então, como que você vai aprender algo com alguém que está na mesma situação que você, né? Eles aprendem, na verdade, né, a intensificar exatamente aquilo que eles teriam que corrigir, certo? Então, se a gente lançar um olhar nesse ponto aí do nosso sistema carcerário, né, é a mesma coisa que nós pegarmos e segregarmos um filho, né, escorraçarmos ele, né? Como é que ele vai evoluir? A não ser que alguma outra família o adote ou algum outro meio, né?
Mas se você fizer isso, ele se sentir sem amor, né? Não foi amado, provavelmente isso vai gerar uma revolta, um ódio, um rancor, né? Sentimentos negativos. E é isso que vai alimentar ele, né? E naturalmente ele vai o quê? Acaba enveredando muitas vezes para o mundo do crime, né? A gente vê muito isso nas histórias aí de criminosos, né? Que eles dizem, né, que muitas vezes faltou amor, né? Faltou carinho, faltou atenção, né? Por parte daqueles que deveriam cuidar bem deles, né? Certo. Vamos então aqui um pouquinho à frente para mais uma pergunta aqui do Kardec, né? A espiritualidade, tá? Questão 383, certo? Se nós estamos falando que a criancinha, né, que nós recebemos, que reencarna, que vem, né, do seio de uma família, é na verdade, né, um ser espiritual, né, e já de várias encarnações, podendo até ser mais evoluído, como nós falamos no início, do que os genitores, né? Por que então ele teria? Alguém pode perguntar, né? Por que se esse espírito é mais evoluído, por que ele necessita reencarnar, né? Por que ele precisa passar pelo período da infância, né? E aqui o Kardec propôs essa questão à espiritualidade, a questão 383, né? Qual a utilidade? Olha a pergunta do Kardec, eu sempre dou muita ênfase na pergunta, porque a pergunta, gente, ela precisa ser uma boa pergunta, né? Eu sempre digo que a pergunta tem que ser inteligente para que nós tenhamos respostas melhores, né? A gente, infelizmente, deixa muito a desejar nas perguntas, né? No nosso dia a dia, né? As pessoas perguntam coisas assim, às vezes sem muita profundidade e, naturalmente, recebem respostas pouco aprofundadas, né? Uma das coisas que a gente aprende muito com Kardec, né? E aí a gente, mais uma vez, lembrando a obra do Kardec, né? O professor do Kardec, né, o pedagogo Pestalozzi, né, uma das maiores referências, né, em pedagogia, né, trabalhava com perguntas, né? Não foi à toa que o Kardec colocou a obra, o Livro dos Espíritos, com mais de 1000 perguntas, né, 1019 perguntas, né, questionando a espiritualidade. E todas as perguntas do Kardec têm profundidade, essa é a questão, né? A gente precisa analisar e entender bem a pergunta para a gente poder compreender bem a resposta. Então ele pergunta aqui, ó, na questão 383, qual a utilidade, então? Uma pergunta assim, natural que fosse fazer, porque quando ele recebeu a informação que essa criança é, na verdade, um espírito, né, que pode ser mais evoluído, ele disse, poxa, mas por que ele precisa então passar pela infância, né, pelo estado de infância? E aí a espiritualidade responde, né, com o objetivo de se aperfeiçoar. Embora você esteja num processo evolutivo, você necessita continuar se aperfeiçoando, se melhorando, né? E aqui eu faço uma analogia com a nossa vida diária, tá? Se diz muito hoje que quando você para de estudar, de se aperfeiçoar, você já ficou para trás, tá? E a gente vê isso no cotidiano direto, né? Pessoas que profissionalmente não conseguem mais chegar num determinado nível, patamar, etc. Por quê? Porque fizeram lá um curso, uma graduação e tudo mais e estagnaram, né? Sim. Parou por ali. Então, hoje, no mundo competitivo, né, você parou de estudar, de se aperfeiçoar, você já está para trás, né? Então, até isso, a espiritualidade nos ensina. Porque eu sempre digo, Priscila e Jones, que nós não podemos separar o estudo espírita da nossa vida real. Tá? E nós temos que trazer aqui a compreensão dos ensinos dos espíritos para a aplicação prática da vida real. Né? Quando fala aqui, ó, que mesmo o espírito, até mesmo na condição de evoluído, ele precisa se aperfeiçoar, certo? E ele precisa reencarnar, então que dirá nós que estamos reencarnados, né? E que temos a nossa profissão, o nosso trabalho, se a gente, num mundo altamente competitivo, se a gente não procurar fazer, né, um curso extra ou conhecer mais a respeito da nossa profissão, né? Você, por exemplo, trabalha na área de pediatria, né? Você sabe que tudo muda rapidamente, né? Então, a necessidade de se atualizar é importante. Você trabalha na área de história, né, Jones? Exato. Então, mesmo que seja você na sua área de história, precisa estar sempre reciclando conhecimento, sempre buscando mais, né?
Então, outras pessoas, né? exatamente. Outras pessoas, sempre a gente está Isso, tocando. exato. Então aqui a resposta precisa passar pelo estado da infância porque precisa com o objetivo de se aperfeiçoar. E durante esse período, olha que interessante, durante esse período esse espírito está mais acessível às impressões que recebe. Bom, e aí então vou fazer uma complementação Claro. da importância nossa como tutores dessas vidas, né, em sermos bons exemplos. Essas impressões que nós vamos criar neles, o que nós vamos orientar, tanto de educação, de comportamento, de religiosidade, né, espiritualidade, é o que vai formar esse espírito adulto, né? Então ele até vai vir com essas coisas que ele traz lá no seu ímpeto, né, enfim, de outras vidas, mas o que a gente, tutores, orientaram nessa fase da vida é muito importante. Então, por isso, o amor na formação, a boa educação, ensinar o respeito, a igualdade, né, a caridade. Isso é muito importante na formação de uma criança. Ela precisa desse norte até para a formação dessa parte de desenvolvimento e aperfeiçoamento desse espírito aqui nessa nova vida. Olha, assim, ó, enquanto fala de exemplo, você estava falando, eu estou lembrando de dois fatos aqui, e essa é vamos dizer assim, uma característica, né, que eu gosto de trabalhar o Espiritismo, porque eu gosto de trabalhar o Espiritismo dentro de coisas reais, né, do que está acontecendo no nosso entorno, hoje. Não adianta eu jogar muito lá para o futuro, nem buscar muito lá no passado lá e tal, né, mas fatos reais. E aí eu vou lembrar um fato, já que tocasse dois pontos aqui, né, nesse ponto do exemplo, né, recentemente, acho que não tem aí um mês, tá? Um dos times de futebol, se não me engano, é Rio São Paulo, um deles, né? Não gravei bem o time, não vou comentar aqui sobre o time, né? Um dos times de São Paulo, de futebol, Rio ou São Paulo, eles proibiram, olha só, proibiram a participação dos pais nos jogos das categorias mirins. Sabe por quê? Sabe por quê? Os pais estavam incentivando seus filhos a agredirem, a revidarem, com xingamentos, coisas. Então, quer dizer, aí a gente a gente diz assim, mas eu não entendo o que está acontecendo no mundo, né? Aí a gente culpa as crianças, que as crianças estão dessa forma, estão daquele jeito, quer dizer, o pai, um adulto, um homem, uma mãe, né, que já são experienciados, muitas vezes tem ali uma visibilidade social, profissional, ir para um campo de futebol, né? Xingar as outras crianças, incentivar o seu filho a agredir, né, a fazer toda sorte de violência que tem nos campos de futebol, infelizmente a gente vê isso aí, não é? Chegando ao ponto do clube dizer assim, olha, não vamos mais permitir a presença de pais nos jogos dessa categoria. Né? O que se espera dessas crianças? Que eles sejam o espelho dos seus pais. Exatamente. Nós somos o espelho da vida dos nossos filhos. Então, as nossas condutas servem de exemplo. Né? Isso é muito importante. Um cuidado na tua conduta, na tua vida familiar, nas coisas que tu profere da tua boca, porque as crianças, elas se espelham em tudo que a gente faz. Sim. E aí eu lembro outro fato também, eu que sempre fui do mundo, durante boa parte, né, joguei futebol, gosto ainda de futebol e tudo mais. Eu me lembro de um domingo que eu fui assistir um jogo, né, um jogo de vários, mas era um torneio também acho que categoria de 14, 15 anos, né, e para minha surpresa eu vejo uma pessoa, que é um empresário, né, que eu conheço, conhecido na cidade, não foi aqui em Bagé, foi em outra cidade que eu morava, e a pessoa ali fazendo exatamente isso aqui que foi proibido nesse time de futebol do Rio São Paulo. Fazendo horrores, né, no campo de futebol, né, incentivando, gritando, xingando os meninos que estavam jogando. Né. Então, esse tipo de comportamento realmente é um comportamento, eu diria, perigoso, né, muito perigoso, porque ele está ali insuflando aquelas crianças que estão em formação. Né, e de forma errada, né, está dando um direcionamento de forma errada, certo? Então, aí a gente vê como faz falta na vida das pessoas esse conhecimento espírita aqui. Porque eu não posso crer que um pai ou uma mãe que tem um conhecimento espírita vá ter esse tipo de comportamento em relação aos seus filhos, né, ou aos filhos de outra. Né? Porque eu fico imaginando que essas crianças, por exemplo, dessa escolinha de futebol, quantos pais ali muitas vezes
se sentem seguros, né, por colocar seus filhos ali, porque estão aprendendo o esporte, esse é o objetivo, né, nem todos serão jogadores de futebol, estão aprendendo o esporte e talvez até se sentir seguros em deixar seus filhos ali sem a presença deles. Mas aí eles têm a surpresa de ver que há outros pais ali numa direção totalmente contrária, né? Então nós precisamos realmente parar um pouco, né, e refletir, enquanto pais ou educadores, né, do nosso comportamento em relação aos jovens, né, sejam a criança, seja os adolescentes e tudo mais. Tá? Priscila, algum outro ponto que tu queiras trazer aqui dentro desse nosso estudo aqui? Nós temos mais uma pergunta aqui, a do Kardec, tá? A questão 385, né? Essa é uma questão um pouco mais aí já voltada para a fase do adolescente, né, jovem e começando a fase adulta, né? Então muitas vezes isso aí a gente também vai exemplificar aqui, né, com fatos, né, alguns fatos aí que ocorreram já e continuam ocorrendo, na verdade, né? O Kardec pergunta o seguinte: o que motiva, né, a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente na adolescência? Ou seja, até a adolescência, esse jovem, esse filho, né, essa criança tinha um determinado comportamento. Né? Ao sair da adolescência, já entrando na fase adulta ali, o comportamento se altera, né, e se altera profundamente, ao ponto de causar surpresas, seja nos pais, né, nos familiares em geral, né, e até mesmo no meio que ele... não sei se tu tem algo já esteve na tua experiência, né, enquanto pediatra, né? Não sei se algum pai já teve essa experiência, manifestou isso, né? Então, o que causou essa mudança? O que causa, né? Bom, aí vem a resposta da espiritualidade, né? A gente lembra, nós falamos antes, esse jovem, né, essa criança, é um espírito reencarnante, tá? Que em algum momento ele vai estar consciente da totalidade do que realmente ele é, né? Isso já na fase adulta. Então é isso que a espiritualidade diz aqui: o espírito retoma a natureza que lhe é própria, né? Então se ele é um exemplo que negativo, se ele é um espírito agressivo, né, tem tendências criminosas, tá? Até aquele momento ele estava ali sob controle, né, sob a educação dos pais, se comportando talvez ou segurando o seu ímpeto, né, tendo ali um certo controle. Em seguida nós vamos falar um pouquinho vamos dizer assim, da forma dos pais, né, tratarem os filhos, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Então, até aquele momento talvez estivessem sob controle, né, pela educação que estava recebendo, né, às vezes a liderança, a referência, os pais são referências, né? E no momento que ele chega na fase adulta já, praticamente, né, ou chega próximo ali, né, da fase adulta, ele tem uma outra, como eu dei o exemplo aqui, pode se tornar agressivo, violento, etc., né, ou entrar no mundo do crime, né, através cometer delitos, né. A espiritualidade está dizendo o seguinte: esse espírito retomou a natureza que lhe é própria. Então, essa é a natureza dele com relação, a gente olhando pelo ponto de vista evolutivo, né. Ele já vem de outras reencarnações onde ele comete delitos, ele, né, talvez seja violento e tudo mais. Ele recebe a oportunidade reencarnatória e justamente nesse período da infância ele recebe essa educação, né, onde está mais maleável. Porém, quando ele retoma a sua consciência plena, né, ele está na condição de adulto, essas tendências negativas, vamos dizer assim, elas muitas vezes preponderam sobre aquela fase educadora que ele obteve, né? E isso que a gente tem que estar atento, em posição de limites, né? Uma criança que é bem educada e orientada, ela aprende as suas limitações, ela sabe o que ela pode e o que ela não pode, a formação do ego e do superego, né? Sim. Então essa liderança paternal e maternal no início da vida é muito importante, para que chegue nessa fase e ele consiga ter o freio das suas maldades, do que traz de ruim lá dentro do seu histórico espírita, né? E é uma fase conflitante, porque aí entra uma questão hormonal da adolescência, eles já se identificam como seres individuais, né, com autonomia e querem começar a ter o seu próprio livre-arbítrio, né, de decisão sobre as coisas da vida, e aí então
quando há uma boa orientação familiar na formação educacional desse indivíduo, ele freia essas atitudes lá na vida adulta. Quando esse barco anda sem como é que chama o piloto do barco? Sim. Eu sei, ele é o barulho, alguém que controla a vida, sim. Né? Ele, capitão, o capitão. Não tem o leme. Não tem o leme. Ele cresceu solto, sim. Bom, aí ele é muito mais propício a desenvolver essas coisas aí, né? Porque ele não teve essa orientação, não teve essa linha reta orientada a seguir, né? A gente sabe, todos nós temos, né? A gente sabe, né, Eduardo? Aí chega um momento que diz, isso eu quero, isso eu posso, agora vocês já não me mandam mais, já não me governam. Esse é o pensamento que eles têm muitas vezes. A gente vê aqui na própria doutrina espírita, né? Retoma aquele controle, né? Autocontrole, não é um autocontrole, é o controle mesmo, né? Das suas ações. Né? Então ele passa, agora, como tu falou, todo o esforço do pai e da mãe, né? No sentido da educação correta, né? Dos limites, né? Da disciplina, do respeito, né? A formação do caráter, né? Tudo isso vai contrabalançar com essas más tendências, no caso aqui que a gente está falando, no caso negativo, né? Dessas más tendências. Então, mesmo que ele cometa os seus delitos, né? Tenha suas más ações, talvez elas não sejam tão intensas por obra do esforço educador dos pais e da escola também, obviamente, né? A gente não pode esquecer nunca da escola que tem ali, participa do processo de formação, certo? Casos reais que a gente viu aí, né? Filhos, né? Que ficaram famosos no Brasil, né? Que tiraram a vida dos pais, né? Talvez vocês possam me ajudar aqui, eu estou tentando lembrar aqui alguns dos casos, mas tem mais de um, né? Que mataram, né, a mãe, mataram os genitores, né? E foram criados ali num ambiente até, vamos dizer assim... Richthofen, né? Richthofen. Era um ambiente... um ambiente ali que não era um ambiente de necessidade nem nada, né? E vai lá e tira, né, mata os genitores ali. Claro que podem ter outras causas se a gente olhar pelo lado espiritual, né? Mas isso evidencia o quê? Ali exatamente o que a espiritualidade está dizendo aqui. Ela assumiu, né, a sua condição real, certo? Aqui é a resposta. Ó. O espírito retomou a natureza que lhe é própria. E aí se mostra. Né? Então, até um determinado momento ali, antes da adolescência, ou até a adolescência, estava ali uma menina, talvez tranquila, talvez, né, que não aparentava nada, nem sequer dava sinais do que fosse fazer. No momento que retoma a sua maioridade, né, parece que o espírito traz consigo ali toda a sua totalidade das suas experiências. E se essa totalidade é negativa, provavelmente será isso que será colocado em prática, né? Bom, e isso é uma tensão maior com essa nova geração e esse acesso a tudo que informação que eles têm, né? De um controle dos pais sobre o que o filho está acessando, né? E também a retirada um pouco desse mundo virtual, né? Nós estamos vendo jovens que não têm mais relação interpessoal, eles são enclausurados, eles vivem só dentro das telas, a relação com amigos é só via rede social e o aumento dos índices de ansiedade e depressão em decorrência disso aí, né? Não tem mais aquele convívio social, é um jovem que fica só preso no seu quarto, ele passa o dia inteiro em jogos agressivos, acessando conteúdos inadequados, né? E isso traz um reflexo direto nesse tipo de atitude. Sim. Agora há pouco teve uma notícia surpreendente, né? Um menino em depressão, um quadro clínico depressivo, ele fez uma consulta ao chat GPT do que ele deveria fazer e o chat GPT orientou ele ao suicídio, né? Então assim, ó, a gente tem que estar muito atento, porque é uma fase da vida muito vulnerável, né? Tanto que a maioria lá, quando sai desse estado de dormência e acorda já na vida adulta, se dá conta de que meu pai e minha mãe tinham razão nisso aqui, né? Aquela fase de transição que é muito delicada e que merece uma atenção especial, né? Porque as coisas hoje estão muito fáceis, os acessos estão muito fáceis. Então, tu quer saber como matar alguém, tu procura ali e ele vai te dizer, põe um veneno, um alimento. Nem é bom ter tela, né? Como exatamente. Disse, mas a gente foge, né? Só colocar rapidamente, Eduardo,
nós temos sucessivas vidas, né? Nós passamos por momentos em nossa vida que nós buscamos, nós tivemos um aprendizado, né, Eduardo? Sim. Em nossas vidas. E nós vemos, né, como a gente sabe, que muitas vezes a família é um lugar de espíritos endividados, né? Em sua maioria das vezes, né? A gente faz muitas ali naquele ambiente, né? Nós se comprometemos, né? O melhoramento de nós, nossa evolução junto à espiritualidade, né? Sim. E muitas vezes o que a gente vê? A gente vê vendo realmente crianças, né, dando uma lição aos pais, né? Isso que eu acho bonito, né? A gente vê uma coisa que a gente não vê mais, a gente vê muitas vezes, a gente vê as crianças que têm aquele problema, né? Mas até só uma parte assim, rapidamente, um dia desses que ali na frente da minha casa tem um container, né? E eu olho, às vezes eu refleti isso aí, né? E tem uma família, né? E eles são todos catadores de lixo, né? Assim, para reciclagem, né? E eu vi ontem até a guriazinha pequenininha, né? 7, 8 aninhos, 7 aninhos, acho 6 ou 7 aninhos, ajudando a mãe não entrando no lixo, mas buscando os papelão e dando no carrinho. Ela foi lá, buscava e dizia: mãe, não, olha aqui, tem mais aqui. O ambiente que ela tá sendo convivido espiritualmente, mas ela tá aprendendo. Eu vi ali que eles não têm até eles tinham uma questão de carinho. Isso eu achei até interessante, assim, ainda mais passando pela necessidade que eles estão passando, né? Então, não importa o ambiente. O que importa é que a espiritualidade, faz com que nesse ambiente, né, Eduardo, que nós vivemos espiritualmente, o espírito ele vem com a sua roupagem, e ele vem com aquele desafio maior. Claro que se ele viver na favela, né, Eduardo, ele vai ter um grande desafio, né, espiritual, de conviver junto e vencer aquilo. Mas quantos saem daquele local e vencem, se promovem, são bem-sucedidos, como outros não acontece, mas acontece. Então eu acho que a gente muitas vezes nós reclamamos de muitas coisas que tem dos nossos filhos. Nossos filhos têm tudo, né? Os nossos filhos então tem essa condição, né? Então graças a Deus tem. Então muitas vezes tem outros que não têm, entendeu? Então, mas eles têm a riqueza. Eu acho que a riqueza de estar em qualquer lugar. E a criança ela tem que ser educada, não importa o local, seja numa casa pequenininha, seja numa mansão, ela tem que estar sendo direcionada, né, doutora? Direcionada para as coisas positivas, direcionada para as coisas boas e aprender a evoluir. Né? Só para complementar, acho que foi bom tu, trazer esse ponto, Jonas. No processo reencarnatório está previsto o ambiente, né? E o ambiente, exatamente. Que nós vamos reencarnar, né? Então isso é importante. E aí eu acho que pegasse bem esse ponto, né? O ambiente ele interfere, pode interferir, sim, né? Claro. Mas nós também podemos interferir no ambiente, né? Então não é o fato de você ser rico ou ser pobre, isso não justifica a sua má ou boa educação. É isso, né? Aí que eu queria então, chegar. Exatamente. Mas muito, e a gente vê realmente em famílias menos abastadas, né? Ali o carinho, né? A colaboração, né? Nos dói, obviamente que nos dói. Sim, ver uma criança, né? Nessa atividade. Eu já vi isso também. E nos faz ali, olha, mexe muito. Faz a gente refletir, né? Faz muito refletir. Mas nos dói, porém, por outro lado, você vê ali muitas vezes um carinho, né? Uma reciprocidade, né? Sim. Na família, onde muitas, como você colocou, talvez numa mansão não tenha isso aí. Né? Você tem muito espaço de concreto e cada um ocupando um espaço privativo, né? Onde não há carinho, não há amor, não há afeto, não há colaboração. Né? Bom, só para concluir aqui a resposta então na questão 385, né? Quando os espíritos dizem que nessa questão da adolescência, quando a pessoa se apresenta diferente, né, a partir da adolescência, né, e causa surpresa, a gente trouxe aqui um fato negativo, lembramos aqui a Christiane Ristoff, né, e tem outras aí, né, outros
atores, né, nesse... Isabela Nardoni. O casal Nardoni e tudo mais, né? Fatos negativos, né? Não, aqui diz a espiritualidade, não sabeis, né? Está dizendo para a gente, né, pais, né? Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Então, esse filho que não chega, nessa criança, muitas vezes a gente não tem, né? E aqui vale para, seja quando a criança se torna alguém ali, uma conduta negativa, quanto positiva, né? Logo agora na sequência eu quero trabalhar um pouquinho aqui com a doutora Ingrid Canhete, né? Eu estava estudando aqui essa obra dela e dois fatos, né, me chamaram a atenção em relação à minha filha, que tem 10 anos, né? Eu vou falar depois sobre isso aqui. Então a gente não sabe o que elas são, né, quando reencarnam, nem o que foram e nem o que serão. Nós não sabemos, né? Nosso trabalho é procurar educar o máximo possível, né? E como bem lembrou a Priscila aqui, com exemplos, né, os mais positivos possíveis. As crianças, dizem aqui os espíritos, né, as crianças são seres que Deus manda a novas existências, tá? Então isso aqui é muito importante para aquele pai, para aquela mãe que acha que é proprietário das crianças. Nós não somos proprietários dos nossos filhos. Nós não somos, nós somos tutores. E existe uma grande diferença entre você ser tutor e você ser proprietário de algo, né? Os filhos não são nossos, na verdade. Eles foram encaminhados às nossas mãos, aos nossos cuidados, né, para que tivéssemos responsabilidades para com eles, certo? Então Deus os manda a novas existências, para que não lhe possa imputar excessiva severidade, ou seja, não deve ser severo demais com os nossos filhos, né? Dá a todos os aspectos da inocência, né? Porque eles recebem, eles vêm com esse aspecto de inocência justamente para que a gente não seja... Imagina que o pai e a mãe fossem receber um filho onde você já soubesse o histórico daquele filho espiritualmente, né? Ah, fez isso, fez aquilo. Então dificilmente você daria afeto e carinho, né? Então essa criança chega exatamente nessa condição de inocência, né? Embora seja um espírito já de muitas reencarnações, né? Mas ela vem com esse aspecto ali infantil de inocência, justamente para despertar em nós estímulos de amor, de carinho e de afeto, né? Ok? Quando a gente falou aqui, e acho que a Priscila também falou, a Priscila está colocando aqui a questão dos limites, né? E também eu lembro que você falou quando os pais deixam livres demais, né? Eu não vou lembrar aqui o primeiro nome, mas tem uma psicóloga também que é de Uberlândia, né? E ela trabalha muito nessa, ela hoje faz até terapias regressivas, né? Quando é casos que tem traumas na família, né? O sobrenome dela eu gravei porque é o mesmo meu, é Martins, eu esqueci aqui o primeiro nome dela, depois eu vou tentar lembrar. E ela fala que existem 3, né, ela cita ali no mínimo 3 tipos de lideranças por parte dos pais. Né? Eu vou recuperar aqui esses 3 aí, vou tentar um pouquinho citar aqui. Primeiro, né, aqueles pais, né, seja o pai ou seja a mãe, né, autocrata, a liderança autocrática, né? Ou seja, ele é o centralizador, ele é o poderoso. A criança não tem direito a perguntar, a falar, não tem nada. É ele que determina, ele que manda, né? A liderança, a gestão da família está sobre ele, seja a mãe, seja o pai, né? Qual é o resultado quando você tem esse tipo de liderança, né, na família, né? Esse tipo de postura, né, autocrática? Essas crianças normalmente, a depender da personalidade, elas se tornam adultos muitas vezes acanhados, né? Até mesmo irresponsáveis, certo? Com medo, são temerosos, são inseguros, e a gente vê isso no mundo, né? No dia a dia, no nosso mundo profissional, a gente vê isso aí, né? Pessoas que têm insegurança, não conseguem tomar decisões simples às vezes, né? São acanhadas demais. O que é aquilo ali? Repressão no meio familiar. Pai muito repressor, ou uma mãe, né, que reprimia muito. Autoritários, exatamente, né? Ou seja, aquelas frases, ela até cita, a doutora cita, né, no livro dela, né? Aqui quem manda sou eu, aqui sou eu que ponho a comida na mesa, né? Ou seja, como é que uma criança vai se portar, né, no mundo, né, quando ela é criada sob esse tipo de orientação, né? Sendo sempre reprimida, né? Sendo colocada numa condição de inferior, né? Porque quando você diz que aqui quem manda sou eu, aqui é eu que ponho a comida na mesa, quer dizer, você tem que fazer o que eu mando, né? E ficar quieto quando eu digo para ficar quieto, quer dizer,
uma autoridade excessiva, né? Repressiva e que causa danos, traumas psicológicos nas crianças, né? Então, nós temos que pensar bem isso aí, né? Porque hoje, aqui eu recupero mais o ponto que tu falou, né? Que as crianças estão realmente diferentes em função da era da informação, de tudo que elas têm acesso, né? Então não adianta você pegar e dizer assim, não, isso aqui eu sei, ela vai no Google e diz assim, não, não é assim, o Google está dizendo que não é. Você acabou de falar do chat GPT, né? Isso, a Priscila comentou, Então, na hora, você não consegue mais dar respostas, e aí vou lembrar que eu falei antes das perguntas e respostas, né? Essas respostas apressadas sem profundidade não passa mais, né? Não sei se tu quer comentar sobre isso, Priscila. Não, esse tipo de autoritarismo familiar é muito ruim, né? Crescem indivíduos incapazes, eles não são capazes de tomar nenhuma determinação, né? Isso aí é ruim para o seu desenvolvimento pessoal, né? Sim. E aí a dificuldade de inserção na sociedade, porque ele é um indivíduo que ele não sabe se impor, né? Sabe o paradoxo que a doutora comenta no livro dela? O nome do livro dela é A Mãe do Milênio, né? O nome do livro, né? Depois eu vou lembrar aqui o primeiro nome dela, né? A Mãe do Milênio, a mãe do terceiro milênio. Esse é o nome da obra, né? Ela diz exatamente, aí tem um paradoxo. Você reprime a criança na infância, você não dá liberdade, não deixa se expressar, não deixa, tudo é proibido. Sim. Quando ela se torna um adulto, como tu falasse, incapaz, inseguro, aí o pai e a mãe acusam. Não presta para nada, não sabe fazer nada, tem medo de tudo. Mas, meu amigo, você plantou a semente, você germinou essa semente, agora deu os espinhos que você está sentindo os arranhões, né? Então, e sem contar que daqui a pouco, né, sendo pensando numa menina crescendo nesse ambiente, ela vai procurar um relacionamento autoritário, alguém que oprima, que agrida, né? As pessoas aí já entram nos problemas sociais todos, né, envolvidos. Aí tem uma questão, né? A criança, se ela for uma personalidade ali mais suscetível, ela procura exatamente, parece que ela espelha, né? O marido, se for uma menina, uma moça, né? Vai ter exatamente o pai, né? E vice-versa, com o menino também, né? Já nas personalidades mais fortes, o que acontece? Ele não vê a hora de sair de casa. Então ela vai para um relacionamento assim, relâmpago, porque ela quer sair de casa porque não aguenta mais ser oprimida. Aí ela cai em outra armadilha, porque vai para um relacionamento relâmpago, como eu disse, né? Que muitas vezes não tem ali não tem um amor, não tem uma base, né? E aí, mais um sofrimento. Então nós pais temos que pensar muito essa questão educacional, né? Como que interagir. Eu tenho aprendido muito com isso e errei muito com isso, né? Reconheço que errei muito com isso, porém eu procuro, o que eu não devo mais errar no sentido, o que eu posso fazer para acertar, né? Então hoje, e já há algum tempo, né? A escuta, né, terapêutica, né? Deixa eles falar, dizer o que eles... mas eu não concordo, eu penso, cara, eu não concordo com isso, né? Mas como é que eu coloco isso para ele? Como é que eu coloco uma outra possibilidade, né? E aí tem outro detalhe também, tá? A doutora fala de 3 lideranças, né, na família, né? Essa aqui, que é a autocrática, né, centrada no medo, no terror, na repressão. Tem a segunda, que é deixa passar tudo, né? É permissiva, que ela usa um termo lá, que eu acho que é francês, eu não vou lembrar agora, né? E é o pai responsável, né? Deixa o filho fazer o que quer, não tem limites, né? E ele não está preocupado, né? Vai crescer, depois o mundo vai ensinar, não sei o que, então ele tira... outro problema social, né? Porque uma criança que não sabe as limitações na sociedade, ela vai ser um indivíduo totalmente inadequado, ele não vai se adequar em sociedade alguma, né? Exato, né? E aí tem uma terceira, já está na hora, né, Jorge? Tá, então vamos para o intervalo. Eu vou falar, na verdade, são 4, eu lembrei agora, tem mais 2 ainda, tipos de lideranças dos pais em relação aos filhos. Então a gente vai aqui dar uma paradinha, fazer uma pausa para o Johnny trabalhar aí o pessoal que está interagindo e também falar daí do pessoal que perguntas também. Ok. Pessoal, primeiramente, agora da outro programa, agradecer o pessoal também que veio do Facebook de fora também, que também está se inscrevendo lá no Instagram. Nosso Instagram é Casa Chico Xavier Bagé. Já vejo várias pessoas também daqui de fora seguindo a nossa página, isso é muito importante. Nós também temos nosso YouTube, né? Chico Xavier Bagé, né? Depois os vídeos vão lá para o YouTube, né? Então, se as pessoas também quiserem depois acompanhar no YouTube,
vai estar lá, né? E também nos seguir no Instagram lá, que a gente bota algumas informações, coisas da casa, mensagens, né? Sempre à luz da doutrina espírita, algumas coisas do Chico também. Então, primeiramente, dizer aqui que a nossa casa fica localizada na Rua Espanhol Soares 173, em Bagé, né? Quem é daqui da região, é do Bagé, quiser visitar nossa casa, é segunda-feira às 18 horas e 30 minutos, sessões públicas ordinárias. Depois nós temos na quinta-feira às 19 horas e 30 minutos. Depois, no próprio sábado, às 15 horas e às 16 horas e 30 minutos, né? Então, nós temos aí 4 sessões doutrinárias na semana, né? E também, nisso tudo também, falar um pouco rapidamente dos nossos patrocinadores, né? Rede Cone Sul da internet, melhor internet da cidade, JC Pintura Automotiva, né? Estância Turismo São José, também conosco, e Recanto Lazer. Então, Recanto Turismo Lazer, que fica lá na Floresta, JC Pintura Automotiva, Rua Abdal Calil, né? 144, acho que agora eu lembrei que eu vou esquecer aqui do nome. A Rede Cone Sul da internet ali na 7, né? E o Recanto Lazer na Floresta, bairro Floresta, né? Estância Turismo São José, na BR-293, aqui que vai para Dom Pedrito, né? Então, estão conosco nesse momento. A gente agradece. Agora, né, agora que aqui entrou no direct algumas perguntas também, e lembrado na outra passada, o pessoal de Brasília pediu um abraço, então vamos mandar um abraço pro pessoal de Brasília, a Sandra também lá de Brasília, mais 3, 4 também que tiveram, e também um de Goiás também, que a gente não falou, agora não me lembro o nome, Goiânia, eu acho, né? Também mandou um abraço de lá, então a gente só tô aqui fazendo porque eu não consegui fazer no outro programa. Então, algumas colocações do direct. O Sebastião Moraes dando boa noite a todos, a Marília Rodrigues dando boa noite, acompanhando o programa, a Tânia Mendes também daqui de Bagé dando boa noite, a Sandra Freitas também acompanhando, a Margarete Souza também acompanhando o programa, dando uma boa noite também, o Rodrigo Rodrigues, né, acompanhando, o seu Benjamin também, um abraço Benjamin, acompanhando também, a Ana Paula Silva também está acompanhando nosso programa, a Anice Pinto, boa noite, amiga e amigos queridos, e energias positivas sempre, abraços, então um abraço para a senhora também, está sempre presente aqui a Anice Pinto, né? Tem uma pergunta aqui da Luana aqui de Bagé também, né? No Espiritismo, a criança já pode começar a ter provas? Umas estão, eu acho que a gente já estava, umas estão em ambientes melhores e outras, porque outras estão em ambientes piores. Maravilhoso tema. Falou para nós, né? A Luana. Luana, boa noite, tudo bem? Então, como a gente falou aqui anteriormente, né? Quando uma criança está reencarnando, né? Quando o espírito está reencarnando no corpo de uma criança, previamente houve todo um planejamento reencarnatório, né? Então nós reencarnamos normalmente naquele núcleo, né, onde nós precisamos justamente para passar as provas que estão previstas, né? E também no ambiente, no local, né, na cidade, no país, né? Tudo isso é feito durante o planejamento reencarnatório, né? Alguns espíritos, né, a depender da nossa condição evolutiva, nós participamos desse planejamento, né? Agora, espíritos mais que não estão ainda em condição evolutiva, com discernimento, com consciência, né, eles não têm muita opção em relação a essa escolha, certo? A partir do momento que nós vamos desenvolvendo a nossa consciência, né, nós mesmos vamos nos tornar sabedores daquilo que necessitamos. E aí, sob o amparo dos instrutores da vida maior, né, esse planejamento é realizado, né, e nós vamos escolher ali, vamos ter um pequeno poder de decisão sobre onde vamos reencarnar e de que forma vamos reencarnar, né, no meio e tudo mais. Então, o que ocorre?
essas crianças, né, como você citou aí, que muitas vezes estão em condições adversas, né, e que realmente nos comovem, nos chocam, né, no meio onde elas estão, muitas vezes são espíritos que escolheram, né, lucidamente, porque já têm uma consciência mais ampla, já mais desenvolvida, eles escolheram passar, reencarnar naquele local, sob aquelas condições, como forma de se desenvolver em determinados aspectos. Então eles escolheram as provas, né? Tudo isso feito tendo um assessoramento, como disse, né, da espiritualidade maior. Tá? Então isso ocorre. Ok? Era essa a pergunta? Essa. Outra pergunta, Joana. Como explicar os crimes de todo tipo em nossas amadas crianças? Seria algo de vidas passadas? Ótimo programa. Abraço de Niterói, Rio de Janeiro. Joana, né? É, Joana. Tá ok. Eu. Bom, a doutrina espírita, ela nos informa sobre as causas, né, das nossas dificuldades atuais. Não é? Então, muitas dessas causas estão realmente em vidas pretéritas. Né? Ocorre, por outro lado, que o momento nosso planetário é um momento desafiador. Não é? Então, estão encarnando, por uma última vez, talvez, né, muitos espíritos agressivos, violentos, né? E daí nós temos as consequências que nós estamos vendo, né, na sociedade, onde a criminalidade aumentou muito, certo? Crimes brutais, nós citamos aqui no início da live, né, o crime aqui que agora chocou o Rio Grande do Sul, né, de uma mãe em relação ao seu filho. Temos aquele outro crime também, que não foi com a criança, mas enfim, que foi com a pessoa que tirou a vida de uma mãe lá e decepou e fez. Então, crimes horrendos realmente. Né? Então, muitos desses crimes, eles estão dissociados de causas pretéritas, são crimes atuais, né? Por essas reencarnações aí em massa de muitos espíritos realmente atrasados, vamos dizer assim, do ponto de vista moral e ético, né? São espíritos ainda vinculados à violência, à agressividade, né? E eles estão tendo as suas últimas oportunidades, né, nesse período de transição planetária que nos encontramos. Eles estão tendo suas últimas oportunidades no planeta Terra. Né? E a gente passa por essa turbulência, vamos dizer assim, né, moral, né, que a gente acompanha essa criminalidade aí tremenda, infelizmente. Né? Tem mais duas. Pamela, olá. As crianças têm uma idade para estar preparadas espiritualmente? Abraços de Santo Ângelo. Abraço, Pamela. Olha, Pablo, tu está adiantando com a tua pergunta um assunto que nós vamos trazer logo em seguida aqui, né? Aqui é no momento que a gente vai retomar. Mas podemos dizer que sim. Né? Tem crianças que estão chegando, né, no nosso planeta, e já começaram a chegar há muito tempo, né? Onde elas estão bem à frente, né? Quando a gente fala de questão evolutiva, muito à frente daqueles que já estavam aqui no planeta Terra. Né? E aqui eu aproveito a tua pergunta para concluir aqui a resposta anterior do Kardec, ó, tá? Que a gente estava falando de outra coisa aqui, ó. Olha o que o Kardec disse aqui, ó, nessa questão, deixa eu voltar aqui o tema aqui, a questão 385, ó. A Pamela perguntou, né? Lá de Santo Ângelo, lá em cima, lá no... Nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. Quando se fala de hábitos diferentes, não significa necessariamente que sejam hábitos ruins. Né? Então a gente vê crianças aí, como o Johnny falou aqui, né? Uma criança que está ali ajudando a mãe, né? Ajudando o pai, né? Colaborando. Né? A gente sabe de crianças aí que ajudam pessoas que às vezes estão, um avô, uma avó que está doente, certo? Então, quando se fala de hábitos, muitas são crianças que vêm com hábitos muito melhores do que os nossos. Né? Acho que uma independe da outra, né? Sim. Aí, aqui, concluindo aqui a resposta da espiritualidade, se vem confundir, ó, se vem, né, o Kardec diz, né, a espiritualidade fala, né, confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos. O que quer dizer isso, né, se a gente analisar essa questão aqui? Que a Terra recebe um aporte de espíritos que vêm de outros planetas, outros mundos, né, principalmente no processo aqui de transição planetária. E eles vêm realmente com comportamentos, condutas muito diferentes, né, que saltam os olhos logo no período infantil, se a gente observar bem. Né? Então, você vê raciocínio lógico em crianças de tenra idade.
em relação a algumas questões. Que se a gente olhasse um pouquinho para trás, na minha geração, na sua geração, na nossa geração, lá 20, 30 anos atrás, seria muito difícil imaginar uma criança trazendo um conceito ali, que hoje uma criança de 3, 4, 5 anos ali, você fica boquiaberto, né, com o que elas dizem, né, em relação a determinadas coisas. Né. Que mais, Jones, nós temos aí? Última, o José Trindade, lá de Itu, São Paulo, lá no interior de São Paulo, a gente, acho que na outra semana, a gente teve 5 cidades diferentes do interior de São Paulo. Muito obrigado, pessoal, mesmo. Boa noite. O que o Espiritismo pode nos explicar a respeito das crianças abandonadas? O Josué. Abraço, José. Bom, analisando aqui, Josué, né? Isso, crianças abandonadas. Pensando na tua pergunta, né? Aquelas que são abandonadas deve ser deixadas em algum Em lugar, abrigos. ou em abrigos, né? Criança nenhuma, espírito nenhum, Josué, ele reencarna para ser abandonado. Tá? Não há na espiritualidade, né, um planejamento assim, olha, tu vai reencarnar e tu vai ser abandonado. Não há isso aí. Que a mãe, né, vai Não há isso aí. abandonar. Tem uma mãe ali, tem um vínculo ali. Não é? Então, essa é outra questão que dentro do espiritismo nós temos que saber trabalhar. Né? A gente se apressa muito em tirar conclusões, né, com base na doutrina espírita, porém são conclusões muitas vezes superficiais. Né? Quando a gente vê alguns casos assim, isso é coisa de vida passada, ele abandonou o pai, agora o pai abandonou ele. Mas não é tão simples Nem assim. sempre, Né? Exatamente, a gente não pode deixar isso muito superficial. Né? Criança nenhum, espírito nenhum renasce para ser abandonado pelo pai e pela mãe. Né? O abandono pelo pai e pela mãe, né, é algo que o pai e a mãe ali tomaram a decisão, né, de fazê-lo, e certamente terão consequências a partir dessa decisão, certo? Então, você pode imaginar N prerrogativas, né, justificativas, né? A mãe era pobre, não sei o que, tal. Em qualquer adversidade nossa, né, em qualquer dificuldade do ser humano enquanto reencarnado, né, o que fará ele tomar a decisão certa ou errada, sabe o que é? O que nos faz tomar uma decisão certa ou errada na hora da dificuldade, da adversidade, né? A fé. Aquele que tem fé, que acredita em Deus, que tem fé em si, em Deus, ele vence a adversidade. Né? Então não há justificativa para abandonar uma criança. Essa é a questão, certo? Não tem nada, até onde eu sei, pelo menos no Espiritismo, que diga assim, não, tem espíritos que serão abandonados e tudo mais. Não existe isso, né? Porque ele é gerado ali no ventre da mãe, certo? E a mãe, por si só, ela tem amor, né? Assim ela precisa ter amor, né? E quando ela comete esse abandono, vamos dizer assim, ela está ali, infelizmente, se endividando ali, né? Colocando na sua balança existencial ali um débito onde ela deverá em algum momento prestar contas. Por isso a importância de um planejamento familiar. Né? Ninguém deve constituir família por impulsividade e muito menos gerar filhos por impulsividade. A gente tem que ter essa consciência de a gente estar trazendo vidas para o mundo. Exato. E que vão depender completamente da gente. Né? Mas também eu quero trazer uma observação sobre isso, Eduardo, trazendo para a minha vida e para a minha família, que talvez alguma criança, ou a totalidade, ou a grande maioria que seja abandonada, ela tem que encontrar um outro núcleo familiar. Sim, Na minha família, a gente tem um irmão adotivo. sim, olha aí. Então, Legal. a partir do momento que essa criança ela foi abandonada, ela foi acolhida por um outro núcleo familiar. E talvez espiritualmente ela Já teria um vínculo, que vir né? para cá. Sim. Né? Um Sim. irmão que nós temos que nenhum de nós faz diferenciação entre os biológicos e o adotivo. Ele é do nosso núcleo familiar e ele tinha que estar aqui nessa encarnação conosco e trazer essa lição de vida conosco e nos fazer evoluir espiritualmente também. Sim. Então, talvez para aquele núcleo que recebeu aquele Isso filho é um que foi, alento para aquelas crianças que são abandonadas. que foi abandonado, para nós é um crescimento espiritual e um encontro familiar novamente. Né? Talvez não, muitas vezes é outro caminho, né, que ela tem que seguir, né? Exatamente. Pra ser... Aí a gente embasa isso aí nas próprias leis de Deus, elas são leis Exatamente. perfeitas. Leis Né? perfeitas. Então o que acontece? Tudo na vida é questão de oportunidade. Né?
onde às vezes a gente perde a oportunidade de evoluir, de se desenvolver, porque a gente toma decisões erradas. Né? Faz parte da vida, não vamos aqui colocar nenhum julgamento, pré-julgamento. Faz parte da vida, a gente erra, a gente toma decisões muitas vezes, a depender da nossa maturidade ou falta dela, a gente toma decisões erradas. Né? Onde alguém tomou uma decisão errada, talvez tenha perdido uma oportunidade de cuidar daquela criança e desenvolver. Outro que tem bom coração, né, vê ali uma oportunidade e acrescenta na sua balança existencial, na sua contabilidade espiritual, algo positivo, certo? Então, aqui eu tomo cuidado, Jones, né, de não justificar, e Priscila, aí eu preciso, gente, você me perdoe, mas eu sou muito, eu digo me perdoe, né, aqueles que pensam diferente, não há problema, é bom que a gente se pense diferente, né? Sim. Mas a gente é levado, às vezes, assim, na nossa ingenuidade ainda, né? Não, tá tudo certo, né? Já estava previsto, ele nascia aqui e vai para ali. Não é bem assim, tá? Vamos ser sinceros, não é bem assim. Nós temos livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, eu falei de escolha aqui, né? A pessoa escolheu largar aquela criança. Ela escolheu. É um livre-arbítrio. Sim, mas ela escolheu. Né? E ela vai ter consequência, é bom que se diga. Nós não podemos cair na ilusão, gente, que está tudo certo, tá? E essa é uma frase que eu tenho escutado muito, e é uma frase... Não, porque a pessoa que fez isso já continua no erro. Ela não cumpriu o Ela não houve evolução, né, nesse quesito, né? Essa é a questão. Concordo nisso. Você também tomou uma decisão e você terá consequência. Não vamos cair na ilusão que ela tinha que fazer. O Espiritismo está dizendo lá que está tudo certo, que vai para outra família, está tudo certo. Não é bem assim. Né? Você tomou uma decisão. Você fugiu da sua responsabilidade. Essa é a questão. Foi para outra família, essa família aproveitou aquela oportunidade. Por quê? Porque já está no caminho do bem. Sim. Faz o bem. Aquele que faz o bem, aprendeu a fazer o bem, ele não perde a oportunidade de fazer o bem. Aí as pessoas vão perguntar, mas e a mãe? Porque vai ter seu momento. Aqui, né? Aqui nós temos que tomar cuidado, né? E eu sempre digo que o meu compromisso é com a doutrina espírita. Né? Porque quando a gente fala que está tudo certo, que não, reencarnou aqui, abandonou, as pessoas que não entendem a doutrina espírita, não conhecem, começam a pensar, não, mas então está bem. Eu vou, então, se eu fizer isso aqui, e não é. Olha aqui, prestemos atenção. Toda a nossa ação tem reação. Toda. E a nossa inação, ou seja, deixar de fazer aquilo que eu devo fazer, tem consequências também. Nós precisamos acordar um pouco mais, gente. Nós precisamos acordar com o mundo. O mundo não é essa fantasia que tudo está certo, tudo está bonitinho. Não é isso aí. É dia e noite, segundo a segundo, cada ação nossa tem consequência nesse universo. Né? Então, quando eu infrinjo as leis, né? Basta a gente fazer o quê? Muitas omissões são muito sérias, né? Claro. Se eu quero saber se a minha ação, se a minha escolha está certa ou errada, o que eu faço? Quem é que o filósofo aquele dizia, né, que nos ensinou? A ti mesmo. Antes de dormir, né? O que tu faz? Faz um balancete, um balanço, né, das tuas ações, e se a tua consciência, e ela vai acusar. Meu amigo, se está certo, está errado. Exatamente, tu sabe. Então, eu custo acreditar que alguém que abandona uma criança vai deitar e dormir tranquilamente e a consciência não vai acusar. Ela pode mostrar isso para os outros, mas lá dentro, né? É aquelas coisas que a gente fala, né, do sorriso na mídia. E a gente já viu mais tarde, a gente viu mais pessoas que abandonaram e depois os filhos... Não, e abandonaram... Perdoaram ainda depois. Sim, mas aí a condição desse espírito muito mais amorosa, evolutiva, né? Que não entra pelo caminho do ódio, né, do rancor nem nada, né? E nós sabemos de mães que abandonaram e que em algum momento lá atrás, lá na frente, se arrependeram, né? Sim. Então, como eu disse, tudo na vida é questão da gente ter fé, porque apesar das dificuldades, e as próprias obras espíritas aqui nos mostram isso, né? As próprias obras espíritas nos mostram isso, de mães que com muitas dificuldades, né? Se a gente voltar àquela época de Jesus, né? Quando uma mãe, por exemplo, uma mulher, por exemplo, perdia o marido, que era o tutor da casa, era o braço forte, né? Ela ficava muitas vezes dependendo até de se prostituir. Sim, para colocar comida na mesa do filho, certo? Será que Deus não vê isso aí? Claro que vê, não é? Mas ela não abandonava o filho, ela se auto-sacrificava, né? Vendendo seu corpo, porque não tinha, vamos pensar que não é como hoje, as mulheres são independentes, têm mercado de trabalho, mas há 2000 anos atrás, não vamos nem longe, na década de 50, mãe solteira era um martírio, uma coisa... Por que Jesus, naquela passagem lá da mulher adúltera, que ele disse, atira a primeira pedra, aquele que não tiver pecado?
Né? Aquilo não Por quê? é a Porque coisa mais sábia. é Né? aquela sociedade ali, ó, hipócrita, e nós somos, ainda estamos numa Que sociedade ele mesmo hipócrita. falava, Jesus, né? Hipócrita. Exato. Então, isso tudo tem que ser pensado bem, né? Para que a gente não tenha uma mensagem que tudo está certo, não, que nessa ilusão que às vezes nós, espíritos, achamos que é assim, e não, na verdade não é assim. É um conformismo. Que Conformismo, não pode, sim, né? Não exatamente. pode acontecer esse conformismo. Então, né? não é uma questão de julgar nem prejulgar, é a gente saber que cada ação nossa, não tenha dúvida, tem uma consequência. Então, vamos trabalhar nossa consciência, né, e procurar ter boas escolhas. Não? Mais pergunta não? Não, agora... Ok. Bom, terminou? Vamos lá. Só mais aqui, a Zélia Messa dando boa noite, que ótimo programa, Luiva Pinto também, Certo. mandando boa noite, tá? Faltam... Ok. Então Aqui aqui, no ó, Bagé. eu quero só para trazer rapidamente, tá? Eu trouxe essa obra aqui, ó, Ingrid Canete. Quem é a doutora Ingrid Canete, né? Que escreve aqui Crianças Cristal, né? Acho que teve uma pergunta até falando dos seres mais evoluídos aí. Da idade. A transformação do ser humano, né? Então, a doutora é daqui de Porto Alegre, tá? Eu vou pegar aqui rapidamente a psicóloga, né? Ela faz um trabalho imenso nessa área aí de crianças índico, cristal e tudo mais. Eu peguei esse item aqui, ó, para trazer, ó, as novas crianças, né? Porque essa é a dificuldade nossa hoje da sociedade, né? Lidar com essas crianças que estão sendo aí tratadas como, até mesmo às vezes, como autistas e não são, a doutora explica aqui, né? Hoje está sendo muito essa questão, né? A gente sabe que tem os autistas, né? Crianças com TDAH e tudo mais, que são crianças altamente inteligentes, né? Estão numa outra faixa, né? Uma outra frequência vibracional, e isso é muito importante. Então, hoje, obviamente, não vai dar tempo de a gente trabalhar tudo isso aqui, mas eu vou trabalhar só trazer alguns pontos aqui, ó. Desde de algum tempo já, ela fala aqui de 1987, ó, são sete grupos evolutivos, ó, que chegaram à Terra. Então já tem o grupo G1, que são os índicos, a partir de 95, né, 30 anos atrás. O grupo G2, que são os cristais, né, crianças cristal, frequência cristalina, né. Ela diz aqui, estamos recebendo grupos evolutivos de crianças. Então isso aqui é o quê? Para o pai e a mãe observar mais essas crianças, né, seus filhos. Porque talvez esteja enquadrado nessas crianças aqui, com certeza, muitos deles, né, índigo ou cristal, né. São grupos evolutivos de crianças, seres humanos com distintas características, que atraem a atenção desde 1980. Então são crianças que realmente têm se destacado, assim, né? Por isso que eu convidei, né, sugeri que a Priscila Veste está conosco, porque na área dela provavelmente, né, já tem identificado alguma criança assim, né, ou algum depoimento de pai e de mãe, né, atrai a atenção, né? Então estão chegando ao nosso planeta, né? Carga energética ainda mais elevada essas crianças, né? Onde a sua aura ali, né, é composta por essa carga energética mais ampliada, né? São crianças, as crianças cristais, no caso, são fascinadas por pedras e cristais, né? Nascem com habilidades ou dons de identificação dos cristais e suas propriedades de como aplicá-los. Olha que interessante, ó. Essas crianças têm afinidade por pedras e cristais. Têm afinidades, ó. Elas têm dons de identificação desses cristais e as propriedades desses materiais, ó, e como aplicá-los aonde? No tratamento e alívio de sintomas físicos e emocionais dos adultos. Tá? Olha que interessante. Então, aqui tem não vai dar tempo de nós trabalhar, quem sabe numa próxima oportunidade, né? Mas ela vai trazer o relato de um netinho que alivia as dores da vovó com pedras, né? A vovó se queixando, né, das dores ali, acho que era reumatismo, alguma coisa assim. Sim. E ele, assim, assim, vó, eu vou te ajudar, para aí. Foi lá, pegou umas pedrinhas e começou a colocar em vários pontos, né, do corpo, né, e geralmente nos chakras, né. E a avó teve as suas dores ali aliviadas. E quando eu estava lendo essa obra aqui, eu lembrei da minha filha. A Joana tem 10 anos, né. A Joana, em todo lugar que ela vai, ela pega a pedra. Ela veio aqui nas férias de julho, saiu aqui passear e trouxe uma sacola de pedras. Estávamos na praia lá no final do ano, ela juntando pedra, tem uma adoração por pedra, né? E quando eu li isso aqui, me lembrei, né?
Outra característica, eles se expressam muito bem também. Tem uma oratória, né? Muitos deles falam bem. Então, vamos observar isso nas nossas crianças, né? A Joana também, já desde cedo, a mãe dela sempre, mas como que essa criança, desde cedinho, como é que ela fala tão bem, com propriedade, sabe? Muitas vezes. Com argumento. Muito novas, né? Já estão falando tipo um adulto, né? Exato, né? Uma capacidade assim, de persuasão, de explicar as coisas, né? Então são detalhes, né, que nós podemos observar nas crianças, né? E aí, a reflexão, Priscila, Jones, que nós podemos fazer e aqueles que estão nos acompanhando. A gente tem que procurar aprender mais. Nós estamos aqui para aprender. Então, se você tem 50, 60 anos, 70, né, e a gente tem essa mania, né, de achar que idade é autoridade, e não é, né? Idade não é autoridade, né? Nós somos eternos aprendizes, estamos aqui aprendendo, certo? E essas crianças estão chegando para nos ensinar muito. Priscila, por gentileza. A gente observa falaste um pouco dos autistas aí, eu penso muito, né? Porque eu vejo em muitas crianças autistas um grau de inteligência absurdo. Eles são muito mais inteligentes do que as crianças que não têm esse diagnóstico. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH também, né? Crianças hiperativas, porque eles têm um raciocínio muito mais rápido. A frequência é outra. É outra Essa proporcional. Questão, né? E temos que ver que eu disse lá no início, né? Daqui a 20 anos a gente vai estar vivendo numa sociedade onde eles serão adultos. E vai ser uma sociedade diferente. Sim, e nós temos muitos adultos hoje que desempenham funções que são autistas e não sabem. Exatamente. Né? Porque não tinha o diagnóstico, exato. Então eles não tinham, eram os estranhos. Eram os estranhos, que depois introspectivo, mais inteligentes, exatamente, se destacavam. Tiveram suas profissões e estão aí, né? A gente consegue identificar muitos adultos assim hoje em dia. Muitos adultos assim. Talvez algo que a gente precise trabalhar, né? Nós que estamos aqui encarnados, é entender, né? Dentro da doutrina espírita a gente fala de transição planetária, né? Sim. Só que a gente fala, mas a gente não observa as coisas, né? A gente não percebe que a gente está vivendo esse momento de transição, tá? Bom, para aqueles que não são espíritas ainda, são simpatizantes, estão acompanhando aqui e tudo mais, não sabem sobre a transição planetária e como que eu lido com essas crianças diferentes, por que elas são diferentes e tudo mais, né? Então, como disse aqui, é momento de nós aprendermos, né? De nós entendermos, compreendermos mais, certo? E quebrar paradigmas, tá? Essa questão de, na outra geração, na minha geração, a gente vê muito isso aí, na minha geração era assim, era assim, bom, é diferente agora, tá? Tá mudando. E por que está mudando? Uma questão simples, né? Em algum momento, esse ciclo que vem desde a Revolução Industrial, onde o ser humano ele é colocado nas escolas com foco exclusivamente em ser uma mão de obra, e esse é o mundo desde a Revolução Industrial, né? Quando as máquinas tomaram conta do mundo, o mundo precisou de mão de obra, né? Mas como é que nós, seres espirituais, vamos evoluir se nós continuarmos repetindo o ciclo? E o ciclo está sendo rompido, né? Nós estamos nos tornando seres melhores, né? Onde a inteligência, a intuição, né? A questão ética, moral, ela que vai predominar, e não a força bruta. É só a gente olhar, você é historiador, você sabe como é a história anteriormente, é só a gente olhar para a nossa história. E esse é o paradigma que nós precisamos começar a entender que está sendo quebrado, né? Essas crianças, até mesmo os jovens hoje que têm dificuldade de trabalho, mão de obra, né? Porque eles já vêm numa outra condição. Eles não vêm mais para entrar naquela roda dos ratos, né? Do trabalho de mão de obra, trabalhar para os outros, e viver o resto da vida assim, esperando uma aposentadoria. Isso está sendo rompido, está sendo quebrado, né? As próprias tecnologias estão aí para isso, a própria inteligência artificial, quando bem direcionada, vai nos ajudar nesse sentido. Então, é esse o paradigma que a humanidade se encontra, né? A quebra desse ciclo, né? Uma transição realmente para a gente evoluir, crescer, trabalhando numa condição muito melhor. Tá? Okay? Na minha parte médica também, né, observando isso aí, o entendimento mais dos pais em lidar com essas crianças, e não só a busca de um diagnóstico, né? Sim. E vendo a sociedade infantil se desenvolvendo nesse âmbito, assim, com essa inclusão dessas crianças diferentes no ambiente escolar,
na dança, enfim, a gente vê uma criança muito mais tolerante. E eles lidam com os diferentes muito melhor do que nós lidamos. Para eles vivem todos iguais. Né? A criança ela consegue respeitar hoje em dia e entender o coleguinha diferente. Isso que é legal. E aí a sociedade vai mudar, né? Vai ter mudanças nesse âmbito. Assim, porque eles já são espíritos já mais evoluídos. Inclusive os que estão vivendo com essas crianças diferentes. Né? Exatamente. Bom, estamos chegando ao final da nossa live aqui na Casa Espírita Chico Xavier. Muito boa. Priscila, boa noite para os nossos espectadores que nos acompanharam. De tudo que é lugar. Muito obrigada, então, pela companhia nessa noite de sexta-feira. A gente sabe que não é um dia que as pessoas podem, muitas vezes, se dedicar, né? Tem muitos compromissos, mas que a live fica salva, né? Sim, e ficamos à disposição aí. Eu tenho as minhas redes sociais, meu perfil de Instagram é Priscila Lacerda Vargas, eu tenho meu perfil profissional é Priscila Vargas Pediatra, e eu fico à disposição, né? Dúvidas, coisas que queiram comentar, né? Fiquem bem à vontade. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Fico à disposição para uma outra conversa, em outro momento. Esse assunto é longo já ia dizer. Né, ele pode ser desenrolado muito mais. Vamos procurar um outro conteúdo mais à frente, né, para tu participar com a gente, Priscila, porque eu acho que é de muito interesse, né, que o Espiritismo abra essa janela, né, falando sobre as crianças, né, sobre a parte médica, né, alinhando aqui com a questão espírita. Tá? Tem muito conteúdo sobre isso. Né? Jones, boa noite para Boa noite, Priscila, boa noite, Eduardo, boa noite a todo o pessoal das nossas redes sociais, que estão sempre presentes, um agradecimento especial a todos que estão aí nos olhando, depois vão ver também, tem muitos que vêm depois. Então, que a espiritualidade, que nosso patrono Chico Xavier possa iluminar a todos e que Jesus ilumine a todos agora e sempre até a semana que vem. Assim seja. Ok, então eu quero deixar aqui também uma boa noite a todos que acompanharam essa live, tá? Lembrando mais uma vez, hoje dia 13 de outubro, né, aniversário, né, comemorativo aí do nascimento de Allan Kardec, a importância da doutrina espírita na nossa vida, né, na nossa existência, na nossa jornada, certo? Nós temos respostas aqui para muitas dificuldades na nossa vida. Então, todos aqueles que estão nos acompanhando, continuem, né? Assistam a live posteriormente e fica o convite aqui, se estiverem aqui em Bagé, venham à Casa Espírita. Né? Se você estiver em algum outro lugar, vá à Casa Espírita e conheça Kardec. Eu ia dizer isso, né? Que os pais tragam as crianças para dentro da Casa Espírita. Importante, né? Esse crescimento num ambiente assim é muito enriquecedor e essas crianças são extremamente inteligentes, eles já vão absorver isso aqui desde o princípio, né? Então é muito bom trazer a criança para dentro da Casa Espírita desde pequenininho. Exatamente. Uma boa noite a todos e até a próxima sexta-feira. Boa noite. Seja. Assim seja.